Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. É uma satisfação muito grande compartilhar com vocês mais esse momento de Escola Bíblica Dominical. Hoje já vamos tratar do estudo 38, para falar da família como agência de acolhimento, para falar justamente dessa questão que é tão importante para as famílias e que é tão importante para as pessoas de maneira geral, né? A questão do acolhimento. Nesse tema que nós vamos tratar hoje do acolhimento, nós vamos continuar seguindo a nossa revista Práticas Bíblicas, né, o estudo 38, página 167, para quem tem a revista. Se você não tem a revista, a gente disponibiliza o PDF para você aqui na descrição do vídeo. Fique à vontade para baixar esse material. Ele certamente vai ajudar você a compreender e se aprofundar mais nas questões que nós tratamos nesse estudo, com o objetivo de pedir para que Deus nos abençoe, para que nos direcione e nos auxilie no entendimento de todas as questões. E gostaria de fazer uma oração com você. Meus amados Pai querido, nós agradecemos o Senhor por mais esse dia, por mais esse momento de estudo, pela Tua Palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, Pai, sobremaneira. Pedindo que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para esse estudo, para as questões relativas ao acolhimento, para que a gente possa aplicar de fato na nossa vida, na nossa família, essas questões e que a gente possa de fato ter lares acolhedores para que sejamos uma igreja cada vez mais acolhedora, Pai. Colocamos essas questões diante do Senhor, Deus, e pedindo que o Senhor abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Para que a gente comece esse estudo também, né? Gostaria de fazer a leitura com vocês de uma passagem que está lá em 1 Coríntios 15, do 1 até o 10. Já que nós vamos falar de acolhimento, é interessante ver a perspectiva de acolhimento num texto em que aparentemente não fala de acolhimento, né? Mas é um texto de Paulo, né? Onde ele fala a respeito da sua experiência e de que mesmo tendo perseguido a igreja, ele foi acolhido por Deus, foi acolhido por Cristo, e esse trecho ele traz essa questão para o início de todas as nossas discussões aqui a respeito do acolhimento em família. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em mim. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu, a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Que nesse texto a gente percebe, né, a angústia de Paulo por ter perseguido a igreja e até em certo momento um sentimento que se aproxima de não merecimento, né, até porque não é por merecimento, mas pela graça. E isso ele coloca muito claramente no texto, nesse sentimento de acolhimento. Então é nessa base que a gente gostaria de seguir esse estudo de hoje, para justamente tratar da família como um local de acolhimento, né, e tratar de toda essa questão dos relacionamentos, porque são os relacionamentos que vão determinar a forma como nós vamos acolher os irmãos, né? Os parentes, os filhos, os pais, os avós, os cônjuges, enfim. Na verdade, a gente sabe que o ser humano ele foi criado para desenvolver relacionamentos saudáveis, né? O ser humano absolutamente não foi feito para viver sozinho, e o primeiro relacionamento que ele deve estabelecer de maneira bastante saudável é com o Criador, né? Mas também com o próximo, consigo mesmo, com a criação e com a sociedade em geral. Ou seja, o relacionamento ele faz parte da nossa história, da nossa vida, ele faz parte do nosso dia a dia e ele faz parte
né, da nossa vivência da fé cristã. Então, gostaria de ler com vocês também o trecho de Marcos, né, em que Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então vejam que essa questão dos relacionamentos ela está profundamente marcada nessas palavras. Quando a gente separa os dois principais mandamentos, é: ame ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então a gente percebe claramente uma direção para o relacionamento e da importância dos relacionamentos na nossa vida e, né, que isso é um próprio mandamento, né, de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então a gente, de fato, né, o desenvolvimento da fé cristã ela envolve relacionamento. Mas todos os relacionamentos eles foram prejudicados a partir da queda. Todos os relacionamentos tiveram um prejuízo muito grande a partir da queda, a partir do pecado, né? E dessa forma o restabelecimento desses relacionamentos é fundamental para o acolhimento verdadeiro. Então o acolhimento verdadeiro ele acontece a partir desse ponto, né? Então o restabelecimento do relacionamento com Deus, na verdade, ele vai ser o ponto de partida para o restabelecimento de todos os relacionamentos que temos. Então, esse é um importante destaque que nós fazemos, né, nessa parte do estudo, né, nessa questão introdutória. É importante o acolhimento está dentro do contexto dos relacionamentos, né, e o restabelecimento de todos os relacionamentos ele passa inicialmente pelo restabelecimento do relacionamento com o próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Então vamos conversar um pouco mais sobre o crescimento nesses relacionamentos e como a gente pode desenvolver os relacionamentos de uma maneira saudável, né, e as coisas que nós precisamos ficar atentos também. Na vida a gente diariamente toma muitas decisões, né, muitas delas com base no conhecimento, né, muitas delas com base em informações que temos e que nos levam às melhores decisões, a escolha dos melhores caminhos, mas também, além do conhecimento, as decisões que a gente toma, elas dependem dos nossos afetos e das nossas emoções também. Então é importante verificar como os nossos relacionamentos contribuem negativamente para as nossas emoções. Isso tudo faz parte, né, no bojo desse grande assunto, que é o assunto dos relacionamentos. Né? Porque na nossa vida a gente influencia e é influenciado. Né? E nós temos que ficar atento para as coisas que nos influenciam. E tem um versículo que ele é bastante instrutivo a esse respeito. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E sim, né, as más conversações, ou seja, os relacionamentos que nos levam a conversações que não são adequadas ou que nos afastam dos nossos princípios, elas de fato corrompem os bons costumes e corrompem aquilo que a gente tem a desenvolver. Né? E de fato, assim, a questão dos relacionamentos, ela é uma questão muito complicada, né? Ela é uma questão que exige uma avaliação constante de cada cristão, ela exige de fato uma avaliação constante da sua própria vida, né? E exige uma vida de oração bastante ativa, né, e fervorosa, justamente para nos ajudar a identificar essas coisas que nos corrompem, que nos afastam, né? A questão dos relacionamentos, a gente já comentou, né, na passagem de Marcos a respeito dos mandamentos, mas apenas para destacar mais um pouco essa questão, quando a gente pega os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, a gente percebe que dos 10, 6 mandamentos são relacionados ao relacionamento com o próximo, né, com as pessoas que nos cercam, com a sociedade, né, que honra seu pai e sua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, os 10 mandamentos, eles de fato, eles são mandamentos que têm uma carga que diz respeito ao relacionamento com o Senhor de modo muito claro, né? Mas 60% deles tratam do relacionamento com o próximo.
né? Justamente porque é no relacionamento com o próximo que a gente reflete, espelha, mostra de fato como que a gente encara o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que a gente falou na outra sessão, a restauração dos relacionamentos com o próximo, com a família, ela depende do restabelecimento do relacionamento com Deus. Então, essa é uma coisa bastante importante. Por vezes, para a gente conseguir essa mudança, a gente precisa de fato mudar de mentalidade, mudar o entendimento, né? E é possível crescer muito nos relacionamentos a partir da mudança da nossa mentalidade, a partir da mudança, né, da nossa forma de entender o mundo, a partir da mudança, né, e da nossa abertura para entender aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Então Deus nos dá uma nova mente, justamente para equilibrarmos as emoções, para nos refazermos e para utilizarmos a perspectiva de Deus nos relacionamentos. Então é possível a gente transformar os relacionamentos, é possível a gente transformar a nossa mentalidade a partir daquilo que Deus nos traz. E eu gostaria de compartilhar uma passagem em Romanos que trata dessa questão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nessa mudança de mente, nessa mudança de entendimento, aqui Paulo nos coloca a perspectiva de mudarmos, né, não nos conformarmos com esse mundo, ou seja, não tomar forma desse mundo, mas que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente por meio, né, das práticas devocionais, da oração, da leitura bíblica, né, que por meio do Espírito nos ajudam a transformar de fato nosso entendimento e a transformar a nossa forma de entender as relações, as pessoas e o nosso contexto de uma maneira mais ampla. Né? Então, assim, essa nova mentalidade ela nos leva com a possibilidade de acolher e também de ser acolhido. Essa é uma parte importante porque o cristão ele deve ser acolhedor assim como Jesus o foi. Jesus sempre foi acolhedor, a gente, né, acompanha nos evangelhos vários relatos de pessoas que se aproximam de Jesus e ele sempre deixa que as pessoas cheguem perto dele. Ele sempre acolhe, ele sempre atende à expectativa das pessoas que gostariam de conhecê-lo, gostariam de estar perto dele. Essa é uma perspectiva que a gente deve trazer também, né? Porque o acolhimento ele faz parte de uma ética relacional baseada nas transformações, inclusive nas transformações da nossa mente, que são causadas pelo amor eterno de Cristo por nós. Então esse acolhimento ele deve ser exercido em família diariamente. Talvez em família é o local onde a gente deve exercer com mais perseverança e com mais energia essa questão do acolhimento, de manter as pessoas perto, dos filhos ficarem próximos dos pais deixarem os filhos se aproximarem, né? Os filhos têm muito a aprender com os pais, né? E todos da família têm muito a aprender com os avós, com os idosos, com as pessoas que estão próximas. Então, essa é uma questão de exercício familiar e a família é o local ideal para acolher e para ser acolhido. É o local onde as pessoas esperam ser acolhidas. É o local onde as pessoas desejam que o amor seja expresso de uma maneira mais profunda e mais verdadeira. E ao mesmo tempo, por essa expectativa, cria-se uma grande responsabilidade para o amor familiar, que é justamente essa expectativa não ser cumprida, né? Que é você esperar ser acolhido do seu lado e não ser acolhido do seu lado. Então essa questão é uma questão que traz um desafio e um desafio de constante vigilância dentro de cada casa, por cada pessoa, né, que vai precisar acolher, que vai precisar estar perto, que vai precisar estar aberto e que vai precisar, né, se dedicar e se doar um pouco, né, para justamente a gente chegar num acolhimento que permita que o amor transborde na vida de todas as pessoas, da família. Então, crescer nos relacionamentos familiares é fundamental. A gente sabe
que o crescimento ele depende do relacionamento com Deus e com o próximo, e que a gente possa a cada dia ser transformado pela renovação da nossa mente, a fim de refletir o caráter de Cristo nas nossas relações. Uma outra questão também muito importante é a questão da honra aos mais experientes ou aos idosos. Essa é uma questão que é muito presente em muitas famílias, né? A importância que se dá aos idosos, e é muito importante na sociedade também. A importância que se dá, eu acho que muito que você pode entender de uma sociedade, a gente percebe na forma como ela trata os seus idosos, né? Na forma como a gratidão é expressa e na forma como a gente entende a experiência vivida das pessoas que estão próximas da nossa família. Então, nas famílias cristãs, os mais idosos, eles precisam ser ouvidos e respeitados, né? Eles são instrumentos de Deus pelo exemplo e dedicação, e contribuem muito para a estabilidade do lar com a sua sabedoria e com a sua ética. Então, lá em Levítico, a gente tem um texto que fala um pouco sobre essa questão de dar honra, de dar ouvidos, de dar atenção, de aprender com a experiência, né, dos mais experientes, com a experiência dos idosos, de maneira mais clara. Diante das cãs, te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, a honra ao ancião, ela vem, né, desde lá de Levítico, a gente já vê essa previsão, né, na Bíblia, da honra aos mais velhos, né, aos anciãos, aos mais experientes. E essa honra, ela está baseada no respeito e também no aprendizado, né? Na convivência com os idosos, o que ocorre é a busca constante por respeito por tudo aquilo que viveram, né? A busca é o constante respeito por tudo aquilo que viveram. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos. A gente percebe aí já em Timóteo nessa orientação, né, de não repreender o idoso de maneira áspera. Ao mesmo tempo, é necessário saber que a experiência traz aprendizado, né, um aprendizado vívido e precioso para os mais jovens, ou seja, toda a experiência de vida, toda a história, toda, né, a experiência acumulada, entender o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, isso tudo traz uma experiência muito vívida e que precisa ser aprendida e que certamente, se corretamente interpretada, aprendida e com atenção escutada, pode ajudar muito, né, na vida de cada um. Agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e os teus poderes a todos os vindouros. E aqui a gente percebe justamente esse viés, né, de que o idoso sabe, muitas vezes, o que ele precisa ensinar. Né? A sociedade muda, as formas de comunicação mudam, as tecnologias avançam, mas o ser humano é sempre o ser humano. Os relacionamentos são sempre relacionamentos entre seres humanos. A experiência de vida de cada um, ela tem um valor a nos ensinar, ela tem um valor a nos auxiliar na nossa caminhada. Né? E a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Dando ouvidos, né? E dando toda a atenção e toda a honra ao aprendizado que a gente pode ter com com os idosos que estão próximos, né, da nossa vida ou que participam da nossa vida de alguma forma. A gente sabe também que os idosos eles têm os seus desafios, né? Os desafios da idade, os desafios que fazem parte do processo de amadurecimento, né? E esses desafios eles são muitos, são grandes e causam diversas tentações, né? Causam diversos desafios mesmo, né? E questões que precisam ser superadas para a manutenção da fé e para a manutenção, né, da esperança. E nesse caso o Tito também deixa algumas recomendações aos idosos, né? E essas recomendações elas são importantes para poder auxiliá-los e lembrá-los, né, da importância que eles têm para as novas gerações. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras do bem. Então essas são
as principais questões que são colocadas aí, justamente relacionadas às tentações da maturidade. Então a gente percebeu aí que Tito traz essas recomendações, né, para também apoiar e para poder exortá-los, né, a manter o seu caminhar, o seu proceder de acordo com aquilo que tem de melhor, né, da palavra de Deus, daquilo que Cristo nos ensina. Então, a gente também tem esses desafios aqui. Para os idosos, a gente sabe que eles têm a experiência, que eles têm a vivência, mas eles têm os próprios desafios e também nos cabe auxiliá-los nesses desafios que seguem, né, a partir da maturidade, da idade, né, mais avançada. Né? E um outro desafio também importante e relacionado às questões da idade, às questões das diferenças das gerações, é a necessidade de aproximação. Né? Hoje, as gerações elas têm se distanciado, né, justamente por um distanciamento voluntário, também pelo individualismo, né? E esse distanciamento ele causa danos, né, físicos e emocionais. Muitas vezes esse distanciamento ele provoca problemas emocionais, ele provoca danos das mais diversas naturezas, e por isso a gente precisa combater isso a todo custo, né? O isolamento do idoso, o isolamento do jovem, ele deve ser combatido. A gente percebeu que existe uma relação de potencial ganho muito grande entre nessa aproximação das relações e das gerações. Né? Os idosos eles não podem ser isolados mais jovens, nem tampouco os mais jovens dos idosos. É nessa interação que se cresce. É nessa interação que se vive, que se aprende e que se constrói relacionamentos saudáveis. Então, o isolamento é algo que precisa ser combatido. Né? E a gente sabe também que, por vezes, a reconstrução de uma aproximação ou justamente a reversão de um processo de isolamento, ela vai requerer um início passo a passo, um início pouco a pouco, né? Mas é importante sempre manter esse processo em andamento, né? E nunca parar com e nunca deixar de dar os passos necessários na direção da aproximação do próximo, da aproximação do irmão, da aproximação do cônjuge, da aproximação do parente ou do idoso da família. Então, a gente conversou um pouco aqui a respeito do acolhimento, de como os relacionamentos eles podem ser moldados, né, e de também quanto que é importante acolher os idosos para a gente tratar justamente das considerações finais. Né? Então, com relação às considerações finais, a gente destaca que cabe à família cristã liderar o processo de restauração dos relacionamentos com base no amor e no sentimento de pertencimento, no amor baseado em Cristo. Né? E a gente lembra, né, de várias passagens, né, que nos ajudam a chegar à conclusão de que quem foi acolhido por Cristo acolhe o próximo. Quem foi alcançado busca o excluído. Né? E o lar cristão deve sempre combater o isolamento e criar formas de aproximação entre as diferentes gerações. Esse é o desafio dos lares cristãos e os desafios que nós temos pela frente. Né? Dentro de cada contexto familiar, dentro de cada configuração familiar, a gente tem esse desafio de aproximar gerações e de evitar a todo custo o isolamento. A gente conversou bastante a respeito dessas questões, do isolamento, da importância do acolhimento, da importância de estar próximo das pessoas, de como isso nos enriquece e de que isso é de fato uma coisa que precisa ser cultivada como parte do nosso reflexo, né? Tendo como grande objetivo exalar o bom perfume de Cristo em todas as relações, inclusive nas mais difíceis, que é dentro de casa. Dentro de casa a gente não se esconde, dentro de casa a gente é o que é. Dentro de casa as pessoas não conhecem a nossa casca, dentro de casa as pessoas conhecem, né, o nosso âmago, conhecem o nosso proceder, e é nesse lugar, né, que, por conta dessas coisas, que está o maior desafio de acolher, de ser acolhido, de amar, de ser amado, e de alcançar, né, e de às vezes se deixar ser alcançado. Então, para a semana, né, a gente deixa, né, dentro de tudo aquilo que a gente conversou, a gente consegue perceber claramente que o acolhimento ele envolve
intencionalidade, né? O desejo de estar próximo, né? E de fugir sempre da armadilha do isolamento. Por vezes, esse acolhimento é mais do que uma abertura. Por vezes, esse acolhimento ele é iniciativa, ele é ação, ele tomar a iniciativa independente de quem você acha que deve de fato tomar o primeiro passo. Né? A gente lembra aqui um versículo que a gente já falou em outros contextos, né, que é o 1 João 3,18, que diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Dentro de todas essas questões que nós tratamos hoje, né, que, orientados pelo Espírito Santo, sejamos instrumentos de acolhimento em nossos lares, que a gente possa, de fato, tomar essa iniciativa e que a gente esteja disposto a escutar, a mudar, a amar e a buscar a proximidade com o irmão, com o parente, com o cônjuge, com a família toda. Né? Que a gente possa, a cada dia, crescer nos relacionamentos, né? Baseado, né, numa ética relacional que está toda construída no amor incondicional de Cristo por nós, né, que a gente possa acolher o idoso, mas também o idoso possa acolher o mais jovem, que o adulto possa, que o pai possa acolher o filho, que o filho possa acolher os pais e que a gente possa construir de fato em nossos lares um local de acolhimento e realmente um local que traga segurança para todos. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos encontramos nas próximas. Um grande abraço a todos.